Alfa Divile apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Irmãs, a paz do Senhor. Nós vamos começar lendo e eu vou fazer assim, esse momento da tarde, eu não sei se vocês lá na Argentina tinham a siesta, eu não aderi à siesta, mas essa hora é a hora da siesta, então ainda é. Então pode ser que alguém esteja com sono, eu não vou correr o risco de vocês dormirem e me deixarem falando sozinha. Eu não sou boba. Então vamos lá, vamos ler, eu vou me afastar para que vocês possam ler e eu quero fazer o seguinte. O primeiro slide vai ler aquele grupo ali. Eu quero ver quem é que é mais forte aqui, tá? Mulher pentecostal tem voz de trombone. Tem ou não tem? Quantidade de pessoas não falta. Vamos lá. Agora vamos dar um brado pentecostal com essa última frase todas juntas. Vamos? Oração, a força que move a igreja. Amém? Meninas, esse texto, ele é autoexplicativo, na verdade. Esse texto diz tanto e tão profundamente em cada detalhe dele, mas se você prestar atenção em cada aspecto que a gente, cada coisa, cada versículo, cada partezinha desse versículo, vai falar de algumas coisas aqui que exatamente o que significa estar revestida. Primeiro, o que significa estar revestida? Preparadas para o combate. Preparadas para um combate que é real, que é concreto, que é dia a dia, que ataca a mim, ataca a pastora Maria Helena, ataca a irmã mais simples da igreja, ataca o douto e o indouto. É uma batalha infeliz de quem não se dá conta que existe essa batalha, porque é alvo fácil, é presa fácil. Preparadas, revestidas para estarmos preparadas para o combate, revestidas para estar com a mente blindada. Olha, vez por outra eu falo com alguma irmã aqui da igreja, e geralmente falo há quase 25 anos, falo para muita gente a respeito, crente a respeito disso, o que significa estar com a mente blindada. Nós temos o poder sobrenatural de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, que pode fazer isso. Existem técnicas da psicologia para blindar a mente. Fajutas. Funciona não, nem tenta. É só um simulacro.
Mas nós temos o Todo-Poderoso Deus, com o Consolador, que Ele cria uma blindagem dentro e fora. Dentro, o Espírito Santo que mora aqui dentro, Ele decide quando eu permito, Ele decide quem entra e quem sai. Ele decide quem me atinge e quem não me atinge. Se eu dou liberdade para o Espírito Santo para atuar, para agir na minha vida, eu tenho certa implicância com algumas coisas. Por exemplo, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo não precisa que eu dê nada a Ele, porque Ele é Deus. Quem sou eu para dar liberdade ao Espírito Santo? Aí, quando eu vou ficar mais pacífica, aí eu penso, não, o que a pessoa está dizendo, e o que eu posso dizer também, é que dá liberdade ao Espírito Santo para ele agir em mim. Porque ele não viola o meu livre-arbítrio. Ele pode, mas não faz. Eu até queria que ele fizesse, mas ele não faz. Isso sim, embora ele seja Deus e pode fazer o que ele quiser, se ele quiser, ele tira a minha capacidade de raciocinar. Ele é Deus, mas ele não faz. Então eu preciso da liberdade para ele atuar, ele agir em mim e através de mim. Só que tem um detalhe: quando eu dou essa liberdade ao Espírito Santo, ele ganha todos os espaços da minha vida e te blinda, te protege de qualquer possibilidade de ataque do maligno. O maligno não te toca. Esse versículo não se aplica a qualquer pessoa, não. É para quem está em Cristo, revestido nele, vestido de vestes de salvação e revestido pelo poder do Espírito Santo. Nós somos vestidos de salvação quando aceitamos a Jesus. Já está ótimo. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo, e através do batismo com o Espírito Santo mais ainda, quando nós permitimos que o Espírito Santo se faça dono absoluto desta casa, que é o templo dele, aí eu estou revestida. E aí o maligno não toca mesmo, não. A blindagem por fora é um círculo de fogo. Anjos ministradores defendem o povo de Deus. A gente não vê, o pastor estava falando aqui das hostes espirituais da maldade, no início da palavra aqui. Meninas, preste atenção que essa blindagem na mente é fundamental. O nosso pensamento tem 3 fontes, um parênteses aqui para falar sobre isso. O nosso pensamento, o pensamento seu e meu, tem 3 fontes, obrigatoriamente. A primeira fonte não é Deus. A primeira fonte são as minhas memórias. Porque Deus fez seres autônomos. Deus fez seres com livre-arbítrio. Deus não quer fantoche, quem quer é Satanás. Satanás quer manipular as pessoas, Deus não. Deus quer que eu escolha estar com Ele. Então Ele não manipula a mente da gente. Ele quer que eu dê liberdade para Ele entrar. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Não falou isso para descrente não, embora a gente possa usar. Ele falou para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, olha o processo. Ouvir a minha voz. O problema é que muita gente está como estava aqui na peça, ouvindo vozes que não são de Deus. Deixando que essas vozes penetrem no coração. E faltou blindagem. Depois chegou. Depois foram chegando. E olha só, a primeira blindagem começou quando a personagem, a pessoa da irmã Maria Helena estava falando assim, você foi chamada, você se alegrou, sabe o quê? O que Jeremias diz assim, traga à tua memória aquilo que te traz esperança, alimenta a tua mente com coisa boa, deleta o que não serve. A primeira fonte dos nossos pensamentos são as nossas memórias, nossa história de vida, os traumas, as coisas boas e ruins. A segunda fonte dos nossos pensamentos também não é Deus. São as hostes espirituais da maldade. Incrível, irmã Régia. Porque Deus é tão educado que Ele só fala se você quiser ouvir. Ele só entra na casa que quiser deixar Ele entrar. Por isso. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode arrebentar a porta, pode arrancar a porta do lugar. Mas Ele permite que a gente faça a escolha por Ele. Ele diz, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Ele diz, escolher a vida. Ele dá sempre a oportunidade de escolha para o ser humano. Então, o inimigo tem um poder incrível e não é pouca coisa. Gente,
Meninas, parem para refletir, para se proteger mais, para buscar mais a Deus. Parem para refletir. A terça parte dos anjos do céu caíram. Caiu. A terça parte dos anjos que estavam no céu saíram com Lúcifer. E essas criaturas estão expostas a uns poucos aí que são tão perigosos, que estão em cadeias. Só vão ser soltos na grande tribulação. Mas a maioria está por aí. Eles têm um sistema de comunicação impressionante. Irmã, eu falei um negócio no meu quarto, só pode ter sido Deus que revelou. Não, os demônios escutam também. Ele não sabe o que vai na sua mente, mas ele sabe quando você está no telefone falando com a irmã Janaína, com a pastora Janaína, e dizendo assim, irmã Janaína, prazer falar com a senhora. E você faz uma cara feia e o diabo está vendo. Os demônios estão assistindo e está dizendo, hipócrita. Vou te pegar na virada. E ele vai fazendo as articulações dele e usa essas coisas. E eu estou dando um exemplo, meninas, que pode até parecer bastante exagerado, mas a gente reage emocionalmente e ele está vendo, ele está aprendendo com a criatura humana desde o Éden. Eu conheço meu marido pelo jeito como ele pisa, se ele está bem ou se está mal. Vocês sabem que nós somos assim. A gente percebe pela respiração se a coisa está boa ou está ruim. Agora, imagine umas criaturas que são invisíveis e que aprendem com o ser humano desde o Éden. Sabe muito sobre nós. Ele não precisa ser onisciente, não. Ele sabe muito sobre nós. Isso eu estou dizendo para vocês vigiarem. Mente blindada só tem um recurso: Espírito Santo de Deus. Traga para a sua mente o que Paulo disse. Tudo que é bom, tudo que é amável. E se tem irmã aqui que gosta de assistir programa policial, pelo amor de Deus, pare hoje, em nome de Jesus. É para eu estar informada. Para quê mesmo? Não, eu preciso saber o que está acontecendo. Para quê? Se conseguir me explicar, talvez eu comece a assistir também. Não tem motivo. Você vai encher sua vida de angústia, de preocupação, de medo, de ansiedade, e ainda vai contaminar outras pessoas. Não faça isso. Alimente a sua mente com a presença do Espírito Santo. Coração protegido. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de sede de emoções. E quando fala de coração especialmente, está falando de emoções, pensamentos, sentimentos, desse conjunto. Não é dessa máquina é justiça. Desse órgão tremendo que Deus fez para bombear sangue. Não é isso. É aqui. O coração humano, que é a sede das emoções. A emoção é uma coisa boa. Você só vigie suas emoções. Se você tem uma emoção de ira que dura muito, problema seu, você está retroalimentando. Porque todas as emoções são rápidas, são passageiras. Na hora que a emoção chega, eu tenho que pensar, por que é que eu estou pensando nisso? Sangue de Jesus, quero não. Jesus, bota um hino aqui na minha cabeça. Hoje eu amanheci o dia, quase todo dia tem um hino diferente. Hoje eu amanheci o dia cantando Fim da Lida Terreal. Onde é que eu escutei esse hino? Faz tantos anos que eu não escuto. Cada dia é um hino, às vezes é do baú. Aí hoje eu disse a Joana, hoje eu não consigo tirar da cabeça Fim da Lida Terreal. Escutei isso há muitos anos. Alimente a sua cabeça com as coisas espirituais. E aí você vai estar com a fé fortalecida. Pode passar. Observe. O propósito é você encarar uma realidade muito difícil de ignorar. A guerra, a batalha é real. É concreta, não é fictícia, não. A batalha não é contra a liderança. A batalha não é contra os menores da igreja. A batalha não é dos pobres, muito menos dos ricos. A batalha é contra a criatura humana. Preste atenção, mães, o que eu vou dizer para vocês. A batalha do diabo é contra a obra-prima da criação de Deus. Somos nós. Deus fez flor, cor, cheiros, todas as belezas que existem no mundo, para mim e para você. Deus não precisa de nada disso. Ele fez para nos agradar, para a gente olhar assim, tem gente que é ingrato. Mas assim, olha que coisa linda, como essas cores são lindas. Ele fez isso para agradar os nossos olhos. E quem sabe desfrutar disso vive melhor. Porque alimenta o seu organismo com substâncias muito boas, citocina, dopamina, um monte de coisa boa.
Se alegrar com coisas miúdas traz bem-estar para a mente e para o coração. E faz fluir substâncias muito boas no corpo. Agora, observe uma coisa. Essa batalha, você sabe a razão dela primária, dessa batalha? O diabo já tem uma sentença, não tem? Lá no Éden, ele recebeu uma sentença. Essa sentença foi assinada por Deus lá no Éden. Mas na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Pai, está consumado, a coisa ficou feia, porque ele sabia que ali não tinha volta. A última tentativa do diabo foi levar no deserto para tentar Jesus. Foi a última tentativa. Quando Jesus disse, está consumado, ele sabe que não tem mais chance para ele. E sabe, como ele é mau, perverso e inteligente, ele não quer ir só. Tudo que ele puder fazer para destruir a obra-prima da criação de Deus, Deus só fez uma coisa para ele, eu e você. Deus disse que fez esse povo para que ele desse louvor a ele. Nós somos feitos para dar louvor a Deus. E tudo que o diabo quer tirar da nossa vida, o louvor, a gratidão, a confiança nele, a fé nele, tudo que ele quer tirar, porque ele perdeu. Eu e você não podemos dar lugar a isso. Nós precisamos estar sempre atentos que essa batalha é real, mas maior é o que está conosco, que nunca perdeu batalha. Importantíssimo se lembrar que a guerra não é contra pessoas. A guerra, teu marido está incomodando, está dando trabalho, você se sente pouco amada, ou você se sente pouco compreendida, ou tem pouca comunicação, enfim, ele toma decisões sem lhe escutar. Ele sabe que talvez aqui não haja, mas por aí há situações assim. Às vezes a mulher se sente tão só, no lugar de auxiliar, ela se sente menos que o capacho da porta da casa. Você sabe que existe isso. Só que na hora que a serva de Deus se levanta em oração e diz para o Senhor, Senhor, eu sei que não é o meu marido, eu sei que essa guerra é maior do que ele e que eu, mas Tu és o Jeová Rafa, Tu és o Jeová Nissi, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o soberano absoluto, ninguém pode contigo. Toma conta da minha casa, defende a nossa causa, une a nossa família. Quando a mulher não entra no jogo de Satanás, de bateu, levou, levanta a voz em oração no quarto, e não é, irmãs, orando na presença do marido como quem se queixa. Tem oração que é reclamação, tem oração que é vingança, tem oração que é piada. Vocês acreditam nisso? Tem oração que é indireta. Olha, o diabo chafurda na nossa mente com força. Primeira coisa que você se lembre, que uma oração que não começa com adoração genuína a Deus, não passa do seu telhado. Não adianta se ajoelhar e começar a pedir, não. Ele sabe o que você precisa. Começa, quantas vezes eu já me ajoelhei com um pedido sério para fazer a Deus e me esqueci. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu disse, eu nem pedi. Você começa adorando a Deus, você começa se alegrando em Deus, e depois você se levanta aí, esqueci de pedir. Bobagem nossa, Ele sabe tudo antes que a gente pense. Mas Ele é digno de adoração e louvor. É digno de louvor e adoração. Eu chorei durante a peça, para mim ela sozinha aqui já pregou o texto todo. Porque quantas vezes, o texto aqui da irmã, para mim eu acho que vocês se identificaram, eu me identifiquei, vi minha mãe. Quantas vezes você pensa, meu Deus, eu não consigo, eu me alegrei no início, mas estou vendo tanta dificuldade, aí passa uma e diz, não conta comigo. Outra diz, você está inventando coisa demais. Cada uma tem uma palavra ruim para dizer. E aí você tem que se lembrar que não é contra pessoas. Se você enxergar isso, você fica com pena. No melhor sentido dessa palavra, você tem compaixão da pessoa que está sendo boca de Satanás na sua vida. Agora, não diga isso não, viu, meninas?
Isso é ofensivo, desagradável e não edifica a vida de ninguém. Minha filha está sendo usada por Satanás. Não adianta você dizer isso, você pode pensar, porque você é humana. Mas não diga. Diga, querida, vamos orar comigo? Eu estou precisando da sua oração. Aí é um balde de água gelada na cabeça. Se você sempre se lembrar, atenção, meninas, marido, filho, vizinho, patrão, dirigente da congregação, seja quem for, desfechou uma coisa contra você, disse alguma coisa contra você, o primeiro pensamento deve ser: não estou lutando. Essa pessoa não está falando por si mesma. Alguém está usando ela para me detonar e eu não vou entrar nessa jogada. Eu estou com o Senhor e vou orar por ela, para ela nunca mais fazer isso com ninguém. Infelizmente, há pessoas que se deixam usar, e vocês sabem disso. Infelizmente, há pessoas que você ora por elas e elas não mudam, porque elas se deixam usar. Aí você blinda seu próprio coração. Não exagere no poder que você dá ao mal, nem tire a força disso. Nem superestimar, que é supervalorizar, nem subestimar, minimizar a força. Vocês sabem, meninas, que uma coisa que é muito, que o inimigo gosta muito, é que a gente, se ele consegue fazer uma pessoa crer que ele não existe, preste atenção a isso. Se o inimigo conseguir fazer uma pessoa crer que ele não existe, que o mal não existe, que é tudo coisa aqui da terra, ele acaba com a gente. Não pode subestimar o mal, não. Mas o que a irmã Régia está chamando de supervalorizar, superestimar o mal? É a pessoa ter tanto medo do mal, que foge do mal, como se o mal fosse maior do que Deus. Vocês estão entendendo? Vocês sabiam que tem crente que tem medo de praga, de agouro? Se lesse a Bíblia, não teria, não. A Bíblia menciona um momento que Deus falou para Israel e diz assim: o meu povo agora deu para acreditar em agouro. Estou falando na linguagem de irmã Régia. Agora o meu povo deu para acreditar em agouro. Depois tem um momento que Deus diz assim: agora o meu povo buscando na vida de adivinhação. Vou fazer um negócio, preciso que uma irmã profetize. Está buscando adivinhação, minha irmã. Faça isso não. Se ajoelhe e fale com Deus. Deixa Deus justificar no seu coração. E principalmente, deixa Deus fazer do jeito dele. Confia, Ele é bom. Dele nunca virá o mal. Nunca virá o mal. Quando Deus bate, Ele passa bálsamo. Alguém aqui já levou pancada de Deus e sentiu bem, cômoda, parecia que estava feliz. Quem aqui? Para ver se não sou eu que apanho assim. Graças a Deus, sinto alívio. Porque às vezes eu tenho a impressão que Ele só bate em mim. Vocês também têm essa impressão às vezes? Jesus só bate em mim. Eu fico apontando assim, para ver se Ele bate em outra pessoa perto de mim. Mas olha, isso significa que Ele tem relação estreita contigo, tá? O segredo do Senhor é para os que o temem. Quer ter intimidade com Deus? Precisa buscá-lo para fazer isso que nós estamos falando aqui. Para ser revestida com o poder de Deus. E precisamos nos alistar no exército. Quem aqui, preste atenção, não vai responder de qualquer jeito nem levantar a mão irresponsavelmente, não. Porque tem umas horas que crente mente sem se dar conta. Vigia, irmã. Quer ver uma hora que crente mente muito? Quando canta. Depois dá uma olhadinha nos hinos que você canta, e não é que o hino está errado, é que ele não está afinado com você. Ele não está alinhado com o seu momento de vida. Então, tenha cuidado para não estar mentindo. Aí eu fico bem quietinha aqui, Jesus tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E aquele pedaço eu não canto. Ainda que seja do que me une. Canto nada, nem apanhando. Canto não. O hino é lindíssimo, eu não canto não. Eu me conheço, eu sou frouxa. E Jesus tem compaixão de mim. Sei que Ele dá o escape quando Ele dá o aperto. Mas tenha cuidado. Eu vou fazer a pergunta, mas vocês vigiem o coração para não mentir. Quem aqui realmente gosta de interceder pelos outros? Sente prazer em interceder pelos outros? Levante a mão. Eu estou levantando a mão porque eu gosto. Vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe de quem você é sócia? De duas pessoas muito lindas. De Jesus e o Espírito Santo de Deus. Quer se alistar nesse exército de intercessoras?
Hoje, faça esse compromisso com Deus. Senhor, eleja 2, 3, 4 pessoas. Você já tem aqui os compromissos de oração que você pode orar. Mas peça a Deus para mostrar a você pessoas específicas. E essas pessoas, você não precisa dizer para elas que está orando por elas. Quem gosta de orar pelos outros, em geral, não comunica. Eu vou confessar uma coisa aqui. Na época que a irmã Jana passou por uma batalha difícil, aí a Thaisa entrou em contato comigo e disse que eu preciso, irmã Régia, que ore pela irmã Jana, pela pastora Jana, ela não está bem. E aí eu orei um bom tempo por ela, até que a tempestade passou e eu tranquilizei meu coração. Não precisava saber aqui que eu estava orando, nunca mandei uma mensagem para ela. Mas eu estava apresentando ela a Deus nos meus joelhos. Peça a Deus para alistar você no exército, Ele vai nomear pessoas, Ele vai dizer, ora por fulano, ora por fulano. Você vai ver libertação de cativos, você vai ver casamentos reajustados, você vai ver filhos voltando para o lar libertos. E você vai olhar e vai dizer assim, obrigada, Senhor, nem precisa falar nada para ninguém. Obrigada, Senhor, eu tenho uma pitadinha aí da minha intercessão, eu participei deste negócio. Isso é seu exército de intercessoras. Está preparada para essa batalha? Está revestida de Deus. O batismo com o Espírito Santo já nos dá esse revestimento. Mas o revestimento com o Espírito Santo e com Deus é diário. Por um deslize, nós nos distanciamos de Deus. Vou fazer outra pergunta incômoda. Alguém aqui já sentiu o Espírito Santo se distanciando por alguma razão, nem que seja por alguns minutos? Quem sentiu, levante a mão. Obrigada, Jesus, não sou só eu. É triste? É muito triste. Eu fico imaginando o que Jesus sentiu no Calvário, com todos os nossos pecados nos seus lombos. É muito doloroso. Está preparada por quê? Por que nós precisamos estar preparadas? Por que nós precisamos estar revestidas? Primeira coisa, para guardar-se do mal. Vocês viram? O dia mau. Quando você chegou na igreja, você foi recebida com aplausos. Todo mundo se ofereceu para lhe ajudar. No dia do seu aniversário, foi logo depois, você recebeu logo presentes. Alguém convidou para almoçar na casa dele, e depois os dias foram passando. A igreja foi se acostumando com você. As irmãs de oração já pediram oração por uma causa difícil e não chegou a resposta. Como a gente escutou aqui. Irmã, não resolveu foi nada essa oração. E a gente fica feliz quando alguém chega para a gente, irmã, sua oração foi ouvida. Obrigada, irmã, porque orou por nós. A gente se alegra, né? Mas a gente, desculpem a expressão, a gente é muito sem futuro. A gente achar que a gente tem a ver com isso, né? A gente, no fundo, faz um carinhozinho no ego da gente. Eu orei e Deus ouviu a oração. Que coisa mais preciosa. O próprio alecrim dourado. Proteger a sua família. As nossas famílias estão à mercê dos ataques do maligno. Meninas, vocês não têm ideia do que acontece. Eu digo que vocês não têm ideia e não têm mesmo. Talvez uma ou outra já recebeu uma notícia, uma informação de alguma coisa. Um filho que estava fazendo uma coisa que ela nunca imaginou. Uma filha que estava se relacionando com alguém que ela nunca imaginou. O marido está conversando com alguém. A mulher que está... Enfim. Às vezes o homem está endividado e a mulher não sabe. A sua família necessita do seu lugar de oração. Proteger sua família com oração. Meninas, eu já vi, a minha mãe é uma intercessora, tremenda intercessora. Minha mãe faz uma lista enorme e ora diariamente por uma lista enorme. E depois ela faz um culto de gratidão, que é muito curioso, é muito dela isso. Ela diz assim, eu tenho 46 vitórias aqui que Deus deu, nenhuma é para ela. A gente é que sabe, o povo talvez pense que é. 46, aí ela estava dando testemunho no culto em casa de gratidão. Aí foi chegando, irmã, já recebi minha bênção. Irmã Maria, já recebi minha bênção. Aí ela disse, ai, que bom, é o número... Não, a senhora é o número 23. Aí a igreja ficou toda sem entender, né? Ela está apresentando mais de 40 nomes, a gente pensou que era uma sequência, mas não. A irmã que chegou era o número 23, não era o número 48. Minha mãe começa a orar. Hoje, por tua causa, ela anota a data no caderninho dela.
No dia que você contar a bênção, no dia que ela souber que você recebeu a vitória, a partir dali ela faz outra data. Ela conta quantos dias ela orou pedindo e ora X dias agradecendo. É regra? Não. É o que Maria Carvalho faz. E ela não tira da lista, porque ela fica a quantidade de tempo agradecendo pelo pedido. É segredo de intercessora. A intercessora geralmente é uma pessoa anônima. Geralmente é uma irmã que aparece pouco, mas que tem um galardão no céu extraordinário. A intercessora faz o pregador funcionar. A intercessora impede que o demônio passe daquela porta. A intercessora faz o conjunto afinar. A intercessora impede que os demônios façam barreira para as orações subir. Já pensaram, meninas? Quem quer ser exército de intercessora aqui, levante a mão. Eu quero, em nome de Jesus. Aliste-se hoje. Tem gente que já está alistada. Ser bênção na igreja. Queridas, família equilibrada, família funcionando, é a igreja abençoada. Isso é simples assim. Problemas da igreja geralmente têm a ver com os problemas dentro da casa. E exemplo na sociedade. Isso é uma coisa que cada uma tem que olhar para si mesma e pensar. Eu estou sendo exemplo na minha vizinhança, no meu bairro, na minha rua, no supermercado onde eu vou, no consultório médico onde eu vou, no posto de saúde, eu estou sendo exemplo. Não se trata só do vestir também. Se trata do falar, se trata da maneira como trata os outros. Alguém quer mostrar que é inteligente? Diz Tiago. Mostrem suas obras de mansidão, de sabedoria. No trato com as pessoas. Isso é fundamental para uma mulher de Deus. Mulher de Deus não é necessariamente uma pessoa que grita, que pula, também pode ser, mas não é necessariamente. Pode ser uma silenciosa que entra num ambiente tumultuado e só a presença dela ninguém entende como acalma o ambiente. Porque ela entrou com o exército de Deus e os demônios têm que bater em retirada, porque o Espírito de Deus não permite demônio onde chega um servo dele. Simples assim. E a gente sabe que tudo isso é para glorificar o nome de Jesus. A nossa vida tem que glorificar a Deus. Quer ter intimidade com Deus? Não tem mérito humano nenhum que garanta isso. Mas quer ter intimidade com Deus? Ele quer mais do que você. Só precisa buscá-lo. É lavando a louça e falando com Deus. É recebendo a afronta e entregando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá graça. Me dá compaixão por essa alma. E nisso você vai, cada vez mais você vai sentindo que Deus trabalha na sua vida de uma maneira muito poderosa. E vou dizer uma coisa, que eu sempre digo. Deus não faz acepção de pessoas, isso é bíblico. Deus não faz acepção de pessoas e não aceita barganha. Não adianta você estar prometendo coisas a Deus para Ele fazer alguma coisa para você. Ninguém negocia com Ele. Ele é Deus. Ele sonda o coração e até vê as nossas besteiras com muita compaixão, porque Ele é misericordioso. Mas não adianta barganhar com Deus. Prometer coisa para Deus, para fazer alguma coisa para Ele, para depois conseguir alguma coisa. Não adianta, não funciona assim com Deus. Agora, quer ver uma coisa? Um coração rendido, uma alma prostrada, uma irmã diante de Deus só dizendo assim: Senhor, eu não sei nem o que te diga hoje. Eu estou aqui. Eu tenho certeza que muitas de vocês já passou por isso. De se ajoelhar e, Senhor, eu de novo. Com a mesma história. E só te peço que me socorra. Às vezes nem palavras, às vezes só as lágrimas descendo. E você, quando se levanta, é outra pessoa. Ele chega. Então não precisa falar bonito. Não tem mérito humano, tem a vontade, o desejo de chegar perto dele. Tem a vontade e a escolha de ficar do lado dele. Fazer a diferença nesse mundo é um esforço. Não é simples. Meninas, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Hoje em dia, no meu tempo de jovem, ser crente era um problema. Muito problemático.
Ser crente, a gente era alvo. Naquela época não existia a palavra linda chamada bullying, que parece até o nome de cachorro. Se eu tivesse um cachorro, eu chamaria ele de bullying. Eu achava muito bonito esse nome. Não, no meu tempo era, coitada de mim, eu estava na escola e via um irmão da igreja passando, e eu estava aqui orando, Senhor, não deixa ele me saudar não, Jesus, não deixa não, Jesus, faz ele vir para o outro lado, porque o irmão passava pobre, uma criança de 7 anos de idade, o diácono da igreja fazia, paz do Senhor, irmã Régia, coitada de mim, ele ia-se embora e quem ia pagar o preço era eu. Era tudo muito mais complicado. Naquela época, preconceito com evangélicos era um negócio muito feio. Algumas famílias desprezavam completamente. Hoje em dia é chique. Tem gente prostituída que vai para a televisão levantar uma bandeira que é dizer que é evangélico. Que eu morro de vergonha e às vezes de ira. Meninas, você não queira se assemelhar ao mundo, não. No dia que Israel pediu a Deus um rei, e disse que a gente quer um rei como todas as nações da terra têm. A gente quer um rei que defenda a nossa... Nunca ficou sozinho numa batalha. Nunca perdeu uma batalha, porque Deus venceu, só perdeu quando Deus disse que ia perder. E agora está querendo um rei para defendê-lo numa batalha. Deus disse, está bem, eu vou dar. Mas deixa eu dizer para vocês o que é que vai acontecer. Vocês não vão ser respeitados, vocês vão ser tributados, vocês vão ser humilhados, as filhas de vocês vão ser padeiras, empregada doméstica, cozinheira na casa dos reis. Deus descreveu, Deus não tem ninguém por inocente. Descreveu todo o quadro tenebroso que a gente viu depois. E eu estou dizendo isso, minhas irmãs, para ser um exército de Deus, o exército tem um paramento. O exército tem roupa diferente. Até a camuflagem do exército é diferente. Não é a roupa como ele, não se camuflam e se fica igual a gente, não. Eles se camuflam para se esconder com uma roupa diferente. Nós não podemos ser iguais ao mundo, meninas. Nós não podemos vestir a roupa do mundo porque é da moda. Nós não podemos andar muito bem, muito alinhadas, muito bonitas, mas sem precisar imitar as coisas cebosas desse mundo. As coisas do mundo, o mundo jaz no maligno, as coisas do mundo servem para o mundo, para o exército de Deus, não. E não tem muita preocupação com isso, não. Não é o exagero, muito exagero, do meu tempo, quando minha mãe entrou na igreja. Recém-convertida, uma católica recém-convertida, só pôde ir o primeiro culto depois que botou manga nas roupas. É exagero, minha irmã. É uma nova convertida, não tem roupa para vestir. Então, ela teve que pagar uma costureira para botar manga nos vestidos dela. Não tinha um vestido de manga, ela disse. Isso é exagero? É claro que é. Mas uma serva de Deus tem que andar com honestidade, tem que andar com decência, pudor, e tem que andar com sobriedade, com modéstia, com simplicidade. E pode sim andar muito linda e muito arrumada. E pensa num povo que tem bom gosto, é o povo crente. Eu escutei isso de gente descrente, viu? Deus ensina a gente muita coisa linda. Mas não queira parecer com o mundo não, minha irmã. E não ache que você ficando... O diabo vai botar na sua cabeça assim, ó. Você vai ficar mais bonita. Mentira dele. Você vai ficar vulgar. Você vai ficar mais atraente para o seu marido, para ele não olhar para as outras. Mentira dele. Ele vai olhar você e botar no mesmo balaio do povo do mundo. Mentira. Não engula essa corda. Não vá nessa onda. Os paramentos de uma serva de Deus, revestidas pelo poder de Deus, têm a ver com esses 3 princípios bíblicos. Honestidade. Uma roupa que é longa e é transparente é honesta? É? Não. Não adianta dizer que a roupa é transparente e ter uma abertura, metade da coxa para baixo. Isso é honesto? Não. Porque ela está mentindo, está fingindo, a roupa está fingindo que é longa. Mas ela não é longa, que quando você dá uma passada, mostra a sua pernona. Não. Pudor. O tamanho de decote, o jeito como a roupa marca teu corpo, isso é pudor. Isso é recato. E a simplicidade?
A simplicidade não é andar feia, não. Deus nos livre. Deus nos deu muito bom gosto. Simplicidade é evitar todo tipo de exagero, todo excesso. E Deus prima pelo equilíbrio. E Deus honra. A serva de Deus se preocupa com isso. Mas vamos pensar na armadura de Deus. O cinturão foi falado na peça, por isso que eu disse que já estava dito. Vamos passar até rapidinho. O cinturão, ele representa, volta um pouquinho, ele representa, é interessante, para nós o cinto é quase só um adereço, né? Te bota para enfeitar. O cinturão dos soldados não era isso, era a peça principal, porque através do cinto, além de segurar a roupa, época em que os soldados, em alguns exércitos que usavam aquele vestidão longo, eles precisavam, suspendia e faziam um blusado aqui com o cinto, para não tropeçar. E no cinto estavam penduradas as armas. O cinto era um lugar, um depósito das armas, para dar rapidez no manuseio. E é interessante, meninas, porque onde é que está esse cinto, né? Onde é que estão as armas? Envolvendo todo o corpo. Vocês percebem? Qual é a principal arma do crente? Aliás, a única. Qual é a única arma do crente, gente? De acordo com o texto lido, qual é a única arma que tem nessa armadura? A palavra de Deus. E vocês perceberam que ela dá a volta no corpo todo? O cinto dá a volta no corpo todo. Esse revestimento começa por aí, com esse segredo de que é todo o corpo, tudo ao redor do corpo tem que estar envolvido, revestido, protegido com a palavra de Deus. Nos mínimos detalhes. Ele servia para dar firmeza, segurança, autoridade e confiança. Uma coisa que a gente faz equivocadamente é que a gente sempre diz só esse restinho do versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é Cristo. Mas aqui o texto está se referindo à palavra de Deus. Tá? É bom a gente prestar atenção. Está certo que a verdade de que Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a verdade que liberta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto especificamente, ele está falando inclusive eu mandei, Jana, com um erro, quando eu estava lendo, eu engoli uma vírgula aqui. Não chega tudo que eu estou comendo, eu ainda estou comendo vírgulas. Permanecerdes na minha palavra, vírgula, verdade. Por quê? Porque olha aqui, olha como faz diferença. A gente tem que ter muito cuidado com certas traduções da Bíblia, que não é o caso daí, não. Tenham cuidado com a tradução da Bíblia, com algumas versões da Bíblia, que modificam coisas que alteram muito do significado. Jesus dizendo aos judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Do jeito que está escrito aí, está como? Hein? Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, ou seja, como se permanecer podia ter um jeito falso e um jeito verdadeiro. E aí ele está dizendo assim, de fato e de verdade, quem permanece na minha palavra está liberto pelo poder desta palavra, a palavra que liberta, amém? O coração, essa couraça da justiça, vocês viram quando a pastora Jana estava aqui na frente, que vestiu o coletezinho. Hoje, na atualidade, alguns setores da polícia, quando sai para enfrentar uma batalha grande, põe colete à prova de balas. Que nem todos funcionam com perfeição. Dependendo da artilharia do inimigo, pode machucá-los. Talvez não matá-los, machucá-los severamente. A couraça da justiça nos protege completamente. Meninas, vejam bem uma coisa. Nós somos justificados por quem? Por quem? Por Cristo. O escritor Paulo diz aos Romanos assim, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, Ele toma as nossas batalhas como dele. Ele disse a Abraão e diz de novo para mim e para você hoje, eu serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos.
Irmã Régia, a promessa para Abraão serve para mim? Serve sim, porque está escrito na Bíblia que ele quebrou a parede de separação e aos dois povos fez um. Nós somos povo de Deus, não éramos povo, mas Ele nos fez povo seu, geração eleita, sacerdócio real, e Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos, tal qual prometeu a Abraão. E Ele disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Aí está a nossa promessa, a confirmação disso. Com Ele nós garantimos isso. Nós somos povo de Deus. Então significa que estamos protegidos. Olha aqui, olha a consequência disso. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por mérito humano. Nós não temos nada para apresentar a Deus dizendo: eu sou tão boazinha, eu sou tão fiel, eu sou tão leal. Não temos. Lamentavelmente, as nossas justiças são trapos de imundície diante de Deus. Mas justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos que ser cheios de frutos de justiça. As nossas obras têm que falar dessa fé. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras têm que falar dessa justificação. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que ficou novo na minha vida? Eu tenho que ter muito claro isso para poder andar em novidade de vida, cheia de fruto de justiça. A nossa justiça tem que sobressair no mundo como a luz do meio-dia. O mundo vai considerar certas coisas lícitas. Aborto? Já tem alguns aspectos que o aborto é permitido. E daqui a pouco vai legalizar total. O crente vai dizer: é lícito, mas não convém. É lícito, mas eu não vou nesse caminho. Ah, mas está correndo em risco a vida da mãe. E eu vou matar um bebê porque eu estou correndo risco de morrer? Não, é lícito, mas não convém. É lícito, mas eu não me deixarei dominar. Eu tenho direito, ótimo. Direito é bom porque não é dever. Dever é complicado, mas o direito, eu posso escolher tê-lo ou não tê-lo. E não quero tê-lo. Os frutos de justiça é o que está escrito em Hebreus, dizendo: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você é dirigente de ciclo de oração, a cobrança vai ser maior e aguente. Aguente. Você recebeu mais. Recebeu de Deus uma incumbência maior. Quando você olha para uma bobagem que um novo convertido faz, você pensa assim: tadinho, é novo convertido, está aprendendo, vamos ajudar. Mas quando você vê um crente antigo fazendo besteira, você, meu Deus, tão velho. Né? Claro. Se espera maturidade, não é mais menino tomando leitinho. Tem que ter maturidade espiritual também. Pode passar. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, que é Cristo Jesus, a mensagem da salvação, ela deve ser pregada por nós até no silêncio. Quando você está no lugar e alguma guerra se levanta e você está ali como uma pacificadora, seja dentro do lar ou seja fora dele, você está pregando o Evangelho da Paz. Quando se levanta uma batalha dentro de casa e você, ao invés de entrar na confusão, você vai para o seu quarto orar, você está pregando o Evangelho da Paz. Mas você tem que se lembrar também de, além de orar, de interceder, você precisa falar de Cristo em todos os lugares. Meninas, nós mulheres somos muito interessantes como as coisas. Você encontra um sapato de promoção no lugar, pelo menos uma amiga chegada sua, você já diz: mulher, tu estava doida para comprar aquele sapato, pois não é que está na promoção? Não é assim que a gente faz? Minha, tu não sabe, tem um queima na loja da irmã fulana, tem que ir lá. A Gilmara está fazendo uma promoção, menina, tem que correr lá, tem que agendar com ela. Não é assim que a gente faz? E por que a gente não tem o mesmo fôlego e a mesma disposição para propagar o Evangelho da Paz? Tanta gente indo para o inferno, tantas vidas se perdendo, e a gente não sai falando com esta mesma paixão. Quantas vezes viemos para a igreja e está lindo, sentada, a irmã Régia sentada aí no segundo banco, estou feliz. Trouxe quem, irmã Régia? Ninguém, cara de tacho. Será que eu estou realmente calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz? O escudo da fé.
O escudo era uma coisinha assim que certamente a irmã Régia não poderia levar, naquele tempo lá do soldado. Era uma coisa grande, cobria quase todo o corpo. E uma coisa que eu não sabia, meninas, que eu fui descobrir enquanto eu estudava, esses anos todos, nunca tinha prestado atenção, que o escudo, que era forrado de couro geralmente, ele era embebido em água para apagar as flechas. Com certeza muitos de vocês já sabiam, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu fiquei curiosa, a água que encharca o nosso escudo é a palavra de Deus. O dardo do inimigo chega para tocar no seu coração, a palavra de Deus está aqui. Não, você não vai conseguir. Aí a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá uma olhadinha aqui nessa piada, e é uma piada indecente. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha o escudo, embebido na água, protegendo das tentações, das dúvidas, dos medos, dos pensamentos invasivos, guardando-me num lugar seguro, que é o esconderijo do Altíssimo. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Vocês vejam que se um coração para, tem jeito. Inclusive tem transplante de coração. Você pode deixar um corpo pulsando com um coração artificial, esperando o transplante, e uma bomba fora do corpo, funcionando como coração. Enquanto o cérebro tiver vida, tudo bem. A cabeça é muito séria. A cabeça é tanto que Deus protegeu. A caixa craniana é dura, viu? Tem gente que tem a cabeça mais dura do que outros, mas isso é outra história. Mas essa caixa aqui é uma proteção muito importante, mas ela não é suficiente para impedir que o inimigo nos alcance. O capacete da salvação é a certeza que você pertence a alguém que lhe comprou com preço de sangue. O capacete da salvação é a garantia de que pela fé em Cristo Jesus, salva e lavada no sangue dele, não tem inferno que possa me deter. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. O capacete da salvação é a certeza de um Espírito que testifica dentro de mim, dizendo, tu és filho de Deus. Deus quer que a gente esteja contrito, rendido diante dele. Isso é verdade, não é? Um coração quebrantado, ele não resiste. É verdade, não é? Está tudo escrito, eu acho muito lindo isso. Deus quer que a gente se renda, que a gente se quebrante. Deus quer que a gente esteja diante dele assim, como filhinho manhoso, pedindo o colinho do papai. Ele quer isso. Sabe o que acontece quando você se rende de verdade? Às vezes a gente se rende, mas é igual um menino pequeno fazendo chantagem com o pai. Manha. Mas quando ele se rende de verdade e se quebranta nos pés do Senhor, sabe o que ele faz? Ele faz o que ele fez várias vezes. Por que estás prostrada sobre os teus pés? Levanta-te e falarei contigo. Deus quer você e eu erguidas. Deus quer você em pé. Deus quer você brilhando. Deus quer ver você fortalecida. Deus quer você como instrumento dele, um vaso pronto para ser usado. A gente não pode querer ser botija. Lembra da história da botija e do vaso? Tem um detalhe dessa história que me chama a atenção. Um pequeno detalhe que eu já apliquei à minha vida há muito tempo. O vaso, o oleiro estava trabalhando ainda, estava molinho o barro, ele amassa para cá, amassa para lá, desmancha, não está bom, faz de novo. Está na mão do oleiro. Depois que ele assiste tudo isso, Deus manda o profeta, vai agora na casa do oleiro e compra uma botija. Pega uma botija lá. A botija já foi para o fogo, já está toda arrumadinha e está pronta para ser vendida. É o vaso lindo, maravilhoso, está pronto para ser usado aqui. Está na estante. Aí Deus disse, agora leva para o meio dos anciãos e quebra na frente de todo mundo. E diz assim, é assim que eu faço com um vaso que não pode ser transformado. Você quer ser vaso ou botija? Eu quero ser vaso. Está doido? Não tem, a gente não tem uma segunda opção. A gente foi lavada no sangue do Cordeiro para sermos mulheres valorosas,
mulheres virtuosas, mulheres para ser testemunho na sociedade. E é isso que nós somos. Mas é escolha. É escolha. Agora, para encerrar, eu quero refletir com vocês sobre uma coisa. E com muita humildade diante do meu Deus, a começar por mim, a gente precisa parar para pensar no que significa esse versículo. É muito sério. A gente lê, eu digo a gente, eu estou me incluindo, e pode se excluir, queridas, porque eu não estou botando todo mundo no mesmo balaio, não. Provavelmente está mais comigo isso. A gente lê a Bíblia muito levianamente, muito por cima, muito raso. A gente entende o que nos interessa a gente deixa de lado. Como criança mimada que deixa de fora as verdurinhas que não gosta, mesmo sabendo que necessita. Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é muito sério. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta da alma do seu marido. Embora eu creio que Deus tem umas cobranças conosco no momento da checagem das obras, pelo que a gente fez ou deixou de fazer. Mas cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Mas isso aqui Deus não vai requerer de ninguém, não. Eu não vou dizer que o meu pastor não ensinou. Eu não vou dizer que o meu marido não me ajudou nisso. Eu não vou poder dizer que o meu pai e minha mãe me encheram de trauma. Não funciona com Deus. Porque Ele sabe tudo como é eterno agora. Eu hoje tomo a decisão. Eu, no hoje, no agora, tomo a decisão de conservar as 3 instâncias que cobrem o ser humano integral: corpo, alma e espírito. Plenamente, é sem deixar nenhuma brecha. Irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? Quando procuraram Daniel para ver se acusava ele de alguma coisa, chega uma hora, foram exaustivamente, chega uma hora que disseram assim, não tem jeito não, só a gente procurar na fé dele, porque não tem jeito, o homem não erra, o homem não falha, meu Deus. A moral dele testificava que ele era um homem de Deus. A ética dele testificava que ele era um homem de Deus. As palavras, o comportamento dele testificavam que ele era diferente. E pegaram ele na fé. Porque ele estava orando 3 vezes ao dia, apesar do edito real, que já tinha sido armado. O inimigo pode tentar. Pode tentar nos destruir, pode tentar nos abater, pode tentar nos fazer desanimar, mas saiba uma coisa, o que você pode usufruir a partir de hoje aqui, eu sei que tem gente que vai sair daqui hoje com uma decisão diferente, que Deus me diz, tem gente que está assumindo compromisso hoje aqui diferente, o compromisso de ter intimidade com Deus e querer fazer parte do exército dele, chamado dele, para o que ele quiser. De você ter autoridade para passar numa rua e ver uma pessoa caída e você orar quando sentir, não faça isso da sua cabeça, quando receber da parte de Deus a autoridade para esse momento de você orar e o indivíduo se levantar completamente curado da dependência química e ainda bom. Se tiver bêbado fica bom, se tiver dependente se tiver envolvido com reações químicas no seu corpo, sai bom. Eu já vi essa cena com uma pessoa que entrou na igreja embriagado, tombando, quase caindo, e saiu da igreja que nem ele entendia como é que estava, completamente em são juízo. Isso não é nada para o nosso Deus. Agora, a pergunta é, nós queremos fazer parte? Nós queremos nos alistar? Nós queremos entrar nesta campanha com um compromisso diferente? Nós temos um desafio agora, e podemos usar esta campanha de oração para fazer algo diferente. Meninas, eu tenho certeza que no próximo encontro, vocês vão chegar aqui, se tiver a oportunidade, nem que seja de mandar um bilhetinho aqui para as pastoras, e dizer, o que Deus operou hoje aqui, ninguém poderia fazer. Deus está movendo corações. Deus está mostrando para você assim, minha filha, eu quero ter intimidade com você. Por que você não quer ter intimidade comigo?
Minha filha, eu quero lhe atender quando você pedir. Por que você não está buscando do jeito que é para buscar? Minha filha, você está gastando tempo com besteira. Está prestando atenção com gente, com coisas. E eu estou aqui dizendo, ei, olha para mim, ei, olha para mim. O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso está dizendo para você, ei, eu estou aqui. O que te falta? O que tu queres? Vai parecer redundante, porque eu acredito que nesses momentos, especialmente em momento de oração, de círculo de oração, é um grupo muito grande que pensa quase unissonamente, quase a mesma coisa. Mas Deus está me mandando fazer um convite diferente. Primeiro, tem alguém aqui que deseja receber uma cura da alma, de traumas, de medos. Nós vamos orar primeiro por isso. E eu vou pedir a essas pessoas que... Vamos ficar todas em pé? Quem tiver coisas mal resolvidas na vida, que não conseguiu dar conta até hoje, na alma, traumas, maus tratos, dores não resolvidas, no presente ou no futuro, ou no passado, mas alguma coisa que está lhe incomodando e que está atrapalhando, que você seja completamente liberada para servir e para adorar a Deus. Eu lhe convido para ter a ousadia e tomar uma decisão. Isso simbolicamente no mundo espiritual tem um peso muito grande. Saia do seu lugar e venha para cá para receber a cura de Deus. Deus cura traumas. Deus apaga coisas que estão travadas e atravancando a nossa vida espiritual. Deus já sabe o que Ele vai fazer, mas Ele quer que você diga aí. Pode ser só no seu pensamento. Diga ao Senhor especificamente o que é aquele arranque. Mas Ele já vai tirar. Ele já sabe, mas Ele quer que você verbalize aí, você e Ele. Diga ao Senhor, remove. Remove a dor, remove a tristeza, tira do meu coração qualquer coisa que seja danosa para a minha vida ou para a minha relação contigo. Pai de amor e misericórdia, em nome de Jesus, atendendo, Senhor, a Tua voz, eu estou aqui como instrumento Teu. Tuas filhas estão aqui num ato de fé, Senhor. Eu sei, Senhor, que há outras filhas Tuas que, por razões muito pessoais, não vieram. Alcança elas no banco, Senhor, também. Tu conheces as dores e Tu conheces os impedimentos. Livra, Senhor, de todo e qualquer empecilho, o que é corrente, o que é obstáculo, o que é trauma, o que é dor, o que é experiência negativa. Tudo, Senhor, que possa impedir Tua filha de fluir, de andar no Teu Espírito, de ser guiada por Ti e de usufruir da maravilha, da alegria, do prazer, da gratidão de ser salva por Ti. Libera hoje, liberta hoje, cura hoje. Agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, faz uma operação neste coração e nesta mente. Só Tu podes apagar memórias ruins. Só Tu podes extirpar, Senhor, toda força maligna que cerca essa vida. Libera esta mente, libera este corpo, libera este coração para servir a Ti com alegria e gratidão pelo poder que há no sangue de Jesus. Agora eu quero convidar o exército. Quem se alista no exército hoje? Deus mandou que o exército cercasse com as mãos, fazendo um círculo. Você quer ver milagres e maravilhas? Faça a sua parte. Deus já faz o impossível. Deus tem uma cura para você. Deus tem uma cura extraordinária, fora do normal, para fazer hoje aqui. Deus está operando na casa de alguém. Deus está fazendo um milagre na casa de alguém. Deus está mandando uma provisão extra, uma provisão financeira para uma casa. Deus está libertando um filho. Deus está salvando um marido aqui e vai trazê-lo para a glória do nome dEle. Deus está dando a você alegria, minha filha. Deus está te dando alegria pelo poder que há no sangue de Jesus. Receba alegria, receba paz, receba o consolo de Deus. O Espírito Santo de Deus te abraça.
O Espírito Santo de Deus está aí pertinho de você. E Ele está dizendo: filha minha, eu te dou a paz. Filha minha, eu te dou minha alegria. Filha minha, eu te cuido, eu te protejo. Pai de amor e misericórdia, eu te agradeço. Pai de amor e misericórdia, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo que já fizeste neste lugar. Derrama o bálsamo, Senhor. Derrama o bálsamo, Senhor. Renova o ânimo, renova as promessas. Pai de amor, entra com providências nessas causas. Que as tuas filhas conheçam hoje, muito de perto, o teu toque, o teu contato, a tua intervenção. E que haja, Senhor, uma prova real, Senhor, visível da tua intervenção. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém.